Êxodo capítulo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, e por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mana mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Deus sempre fala no meio do fogo, amém? Deus sempre fala no meio do fogo. Eu estava ouvindo aqui o Duda ministrando, e ele estava falando do fogo que se torna azul. E eu e o Jackson conversando ali atrás, há alguns anos atrás, acho que 2008, 2009, 2010, eu não lembro bem, acho que faz uns 14 anos, né, Jackson? Eu estava na Argentina, não, isso foi em 1998, 98, né? Faz 25 anos. Uau! Eu era menino, né, Jackson? Tinha bastante cabelo. Não tinha as bordinhas de catupiry. Eu estava na Argentina, em Mendonça. Eu já tive 2 experiências com azul. Eu amo azul. É a cor que eu mais gosto. Eu tive 2 experiências com isso. Uma vez em 1998, no começo de 98, nós morávamos em Itajaí. Eu servia no centro evangelístico de Itajaí. Tinha o pastor, tinha o co-pastor, e eu era o pastor. E eu acordei, a gente morava assim no 3º piso, e tinha uma varanda na nossa cozinha assim, que dava para frente da igreja que a gente trabalhava. Eu fazia lá a tarde da bênção na terça-feira, e o corredor de fogo na quarta-feira à noite. Imagina, mano, violência. Fazia um culto da tarde com mais de 600, 700 pessoas, um culto muito evangelístico.
E aquela madrugada eu acordei, Denis. Eu acordei assim do nada. Irmãos, eu estou falando de 1998. Eu tinha 33 anos de idade, 32 anos de idade. Faz 98, faz 25, eu tenho 56, eu tinha 31. Eu acordei no meio da noite. Ele estava deitado, eu estava dormindo. E eu saí andando e fui até na varanda. Abri a varanda de madrugada e eu comecei a orar. Estava orando assim, olhando para o céu, e eu tive uma visão. Eu tive uma visão que um ser vinha, parava na minha frente e não me permitia levantar a cabeça. Não levante a cabeça. Eu ouvi essa voz dentro de mim. E por 2 vezes eu tentei levantar a cabeça e botava a mão na minha cabeça. Eu já falei, não levante a cabeça. Eu teimoso, curioso. E eu me lembro quando ele me deu uma lâmpada fluorescente como essa, azul. E ele pegou e colocou nas minhas mãos. Eu estendi as mãos e ele disse: estende as mãos e pega. Eu peguei. Ele disse: quebra, aperta até quebrar. Eu disse: vai cortar minha mão. Ele disse: não vai, pode apertar com força. Eu apertei, aquilo quebrou, aquele líquido azul começou a correr nos meus braços. Ele pegou assim do lado, tinha um bolso enorme. Ele tirou assim um rolo, um pergaminho, e ele disse: abra a boca. E eu não queria levantar a cabeça, mas eu levantava a cabeça e disse: esse rolo aí não vai caber dentro da minha boca. E ele disse: abra a boca. Eu abri a boca, ele enfiou aquele rolo desse tamanho, irmão, e foi colocando dentro da minha boca. Eu sentia queimar a minha garganta, e aquilo foi queimando a minha garganta. Ele enfiou aquele pergaminho enrolado, um negócio de couro, e foi enviando, e foi colocando dentro, que foi queimando a minha garganta. De repente eu voltei para mim, as minhas mãos estavam queimando, e a minha garganta estava doendo. Acabou, passou, eu não entendi muita coisa. Naquele mesmo ano, em 98, no final do ano, eu estava na Argentina, em Mendonça, e eu tive uma visão, num quarto lá em Mendonça, lá na Cordilheira dos Andes, pregando, evangelista. E eu estava pregando num culto que se chamava Manhã de Fuego. Manhã de Fuego, em Mendonça. E de novo tive a visão com os olhos azuis de Jesus. E como disse hoje o Duda, não era que os olhos eram azuis, era que o fogo, ele fica azul na sua plenitude. E o Senhor falou comigo sobre tudo que nós estamos vivendo hoje, sobre o Mevan. Eu não tinha Mevan, não existia Mevan. E eu voltei para casa, e naquele dia, naquele mesmo dia, eu preguei naquela manhã de fogo. Tinha uns pastores de Nova York, tinha uns pastores latinos, e eles estavam assim, todos os velhinhos, tinha uns 6, 7 velhinhos, e eles começavam a chorar, enquanto eu estava sentado esperando para ir pregar. Eles cutucavam um ao outro, e choravam, e choravam, e choravam. E aí um daqueles velhinhos me chamou e disse: Luiz Hermínio, por favor. E aí chamaram o pastor que me convidou e disse: Luiz Hermínio é um apóstolo. Irmão, eu tinha 3 anos de fé. Eu me converti com 28 anos, eu voltei para Jesus com 28. Eu tinha 3 anos de fé. E ele disse: você é um apóstolo? Eu digo: eu não sabia nem o que um apóstolo fazia. Eu só queria ganhar alma para Jesus. Ele disse: você é um apóstolo. Me chamaram, aqueles velhinhos pegaram o óleo, despejaram na minha cabeça, começaram a orar e a chorar. Eu cheguei em casa, a Iraci foi me buscar no aeroporto com o pastor Labo e com a nossa filha Bruna. E eu disse: amor, eu agora sou apóstolo. Ela disse: que bom. Eu digo: eu só tenho que saber o que o apóstolo faz, porque
Eu sou um apóstolo. E aí, 3 anos depois, a gente estava almoçando com os irmãos de Cuba. E na hora do almoço, aquele irmão, ele dava garfada assim no prato e começava a chorar. E eu disse, está tudo bem? Ele olhou para mim e disse, você sabia que você é um apóstolo? Eu digo, já me falaram isso. E de novo, mais óleo. E eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo. Primeiro porque eu não sabia o que fazia. E apóstolo para mim eram os 12 apóstolos de Cristo. Nada a ver, irmão. Outro dia um apóstolo foi pregar lá no meu evangelho, olhou para mim e disse, Luiz, você é um apóstolo, mais óleo. Outro dia eu estou no Mato Grosso do Sul, no meio da pregação, era um dos preletores, o pastor me chamou e disse, Luiz Hermínio, você é um apóstolo. Eu digo, a 4ª vez, irmão, mais óleo. Eu fui ungido apóstolo 5 vezes, irmão. Mas eu tinha vergonha de ser chamado de apóstolo, porque eu não entendia, até que alguém sentou e me explicou. E aí foi ungido pela 5ª vez. Por que eu estou falando isso para você? Porque muitas pessoas acham que para ter autoridade precisa ter posição. A autoridade vem de autor. Não é a posição que te dá autoridade, é o autor. Amém? Jesus foi chamado de filho quando não tinha feito milagre nenhum. Davi foi ungido rei, desconhecido atrás das malhadas. Às vezes a igreja ela se embriaga tanto com posições, achando que se tiver posição ela vai ter autoridade. Deus não dá autoridade para quem tem posição, Deus dá posição para quem tem autoridade. A autoridade vem de autor. Então não corra atrás de posição achando que se você tiver posição você vai ter autoridade. Corra atrás do autor, porque só o autor pode reconhecer o que você tem autoridade. Então Deus falou comigo sempre no meio do fogo. E eu me sinto muito pentecostal, irmão. Muito. Alguém dizia assim, quando você ficar mais velho, você vai ver, você vai perdendo o fogo, né? Você vai... A igreja sempre se separou. Tem a galera que gosta do fogo e tem a galera que gosta da palavra. Tem gente que diz, não, eu sou espiritual, eu sou do fogo. E o outro diz, não, eu sou da Bíblia. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida. A palavra do Senhor é espírito e vida. Então eu e você precisamos entender isso. Sabe, essa incompreensibilidade de Deus é que me impressiona. É quando eu não compreendo. Sabe onde nasce a revelação? É quando você assume que não sabe. O problema é que quando você vai falar, Deus diz, quando Deus vai falar com você, você diz, eu já sabia. Deus diz, você não sabe. O problema é que quando nós queremos estudar a Deus, a gente pensa que já sabe. E Deus diz, você não sabe. E quando você assume que você não sabe, é que nasce a revelação. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Eu acho que é. Eu não sei. Diz assim, assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar, se essa ou se aquela. Então assuma nessa manhã, eu não sei, Senhor. Quando o Senhor mandou Ezequiel profetizar, ele perguntou, poderão viver? Ezequiel disse, Senhor, eu não sei, tu sabes. Tu sabes tudo. Quando ele perguntou para Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, tu sabes tudo. Eu não sei o quanto eu te amo. Por favor, não seja um pastor, um líder intelectualmente provido de uma intelectualidade humanista, que tenta controlar as ações de Deus, que tenta dizer para Deus o que Ele tem que fazer. Deus fala no meio do fogo. Deus fala no meio do fogo, e não é o fogo que só nos faz pular, dançar e cantar, não.
é o fogo que nos purifica. Ele disse, João Batista disse: olha, eu vos batizo com água, mas após mim vem um que vos batizará com fogo. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos, porque quando você olha para Jesus, o fogo te organiza. O fogo de Jesus te organiza. Quando nós botamos Incendeia Paraná, não é só uma conferência para avivar pessoas, não, é para purificar. Porque talvez alguém disse assim para você: quando você crescer você vai entender. Mas com Jesus é o contrário. Quando eles ficaram brigando em Mateus 18, quem era o maior no reino, Jesus pegou uma criança e disse: deixa vir as minhas criancinhas. Botou a criança no meio e disse: quem não for como essa criança não vai entender o reino. Você acha que para entender o reino você precisa crescer? Você precisa crescer sim, na graça e no conhecimento, mas não é a sua capacidade intelectual que vai fazer você um entendido sobre o reino de Deus. O que faz você entendido no reino é as experiências que você vai viver com o seu Senhor. E aí sim você pode pregar sobre Ele, porque você teve experiências com Ele. Deus não se estuda, se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Você precisa provar dele, você precisa ter experiências sobrenaturais com Ele, coisas que você vai ver uma vez e vai queimar você para o resto da sua vida, coisa que nenhuma escola, nenhum professor, nenhum didático pode conseguir transferir isso para você. Moisés, ele foi criado para ser um libertador, até porque ele foi criado na casa de Faraó. Ele não poderia ser criado como escravo, porque escravo não liberta escravo. Ele tinha que ser criado como um príncipe. Mas um dia ele vê então a injustiça, e ele quer fazer justiça com as próprias mãos, e Deus tem que levá-lo para o deserto para desintoxicá-lo de toda a sua justiça própria. Quantos homens Deus teve que esvaziar da sua intelectualidade? Quantos homens Deus teve que matar toda a sua sabedoria humanista? A carne não pode cogitar as coisas do Espírito. Você não pode compreender a Deus. Não pense que com a sua vida de 80 anos você vai compreender um ser eterno. Por isso que você vai ter que ir para a eternidade, para poder compreender quem Ele é. Não pense que nós podemos compreender porque lemos algumas páginas das Escrituras. Não, essa incompreensibilidade de Deus. Quantas vezes Paulo, o homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, estudado, um cara intelectualmente capacitado, ao ponto de os reis olhar para Paulo e dizer: Paulo, não entendo você. Você aprendeu aos pés de Gamaliel, agora está querendo ir para Roma. Depois de você ler Atos 26, Paulo algemado na frente do rei Agripa, o rei sentado no trono e Paulo nas algemas. E quem tinha mais autoridade naquela sala? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas? Pega que é de graça. Quem tinha mais autoridade? Quem estava no trono ou quem estava nas algemas? O rei Agripa disse: Paulo, eu vou te soltar. Ele disse: eu não quero ser solto. Paulo, mas você é meu prisioneiro. Os judeus diziam: não, não, ele é nosso prisioneiro. E Paulo dizia: gente, eu sou prisioneiro de Cristo. Eu estou aqui porque Cristo quer que eu esteja aqui. E o Agripa disse: eu vou soltar você. Ele disse: não, eu apelo para César, eu quero ir para Roma. Mas Paulo, eu quero libertar. Ele disse: eu não posso ser liberto, eu já sou liberto. A Bíblia diz que Paulo, preso, pregava o Evangelho livremente. Entenda o que é ser prisioneiro de Cristo. Todo navio que Paulo entrou afundou. Toda cidade que ele entrou, ele foi expulso, ou apedrejado, ou teve que sair escondido. E você fala de perseguição evangélica. Você não sabe o que é perseguição evangélica. Homens de autoridade, eles não fogem da praga, eles entram no meio da praga.
Homens de autoridade, eles não vivem correndo do caos, eles vivem no meio do caos. Aleluia. Deus teve que levar Moisés para o deserto para desintoxicar ele de toda justiça própria. Deus teve que levar Paulo para a Arábia para desintoxicar ele de toda a capacidade intelectualista que Paulo tinha, um homem que aprendeu tudo. Depois você lê Filipenses capítulo 3, ele diz: olha, se alguém tem direito aqui, sou eu sou fariseu de fariseus, benjamita, segundo a lei, irrepreensível, mas aquilo que era lucro para mim eu considero como perda, para que eu possa alcançar a Cristo. Enquanto você não se livrar da sua justiça própria, Deus não vai falar com você no meio do fogo. E o problema, sabe qual é? Que se Deus demora muito para falar, a gente produz um fogo. A gente quer pegar um fogo e trazer para dentro do altar. A gente produz um fogo estranho, e Deus não fala no fogo estranho, porque fogo não sou eu que produzo, eu construo o altar, e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e nunca se apagará. Eu não tenho que produzir aquilo que eu só tenho que atrair. Deus levou Moisés para o deserto por 40 anos. Primeiro, 40 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. Então os últimos 40 vão fazer sentido. Os primeiros 40 anos era para Moisés achar que ele era alguma coisa. Os segundos 40 anos no deserto para mostrar para ele que ele não era nada. E os últimos 40 é para mostrar aquilo que Deus faz com aquilo que não é nada. E você está querendo ser o quê? Se Deus só usa os que não são, para confundir os que são. E a gente está querendo ser alguma coisa para ser usado por Deus. E Deus diz: não, você tem que não ser. E como é que eu não sou? Reconhecendo que não sabe. Às vezes tem pessoas que vêm se aconselhar com a gente está falando, ela está dizendo: não, eu sei. Eu disse: se você sabe, então por que você quer um conselho? Porque nós queremos controlar por aquilo que sabemos, e Deus está dizendo: você não vai conseguir. Marcos 4:26 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir. Depois ele acorda, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por último um grão cheio na espiga. Então passa-se de a foice, porque veio a colheita. Você não sabe como Deus faz. O reino dos céus é semelhante a um homem que planta a semente e vai dormir. Vai dormir, irmão, não atrapalha. Deus dá os seus enquanto dorme. Para quê? Para você não atrapalhar. Você quer produzir uma coisa que Deus quer te dar, já está pronta, é sua. Você só vai ter que pegar, mas tem a hora certa de fazer isso. E Deus diz: vai dormir, não me atrapalhe. Deus dá os seus enquanto dormem. Por que Deus botou Adão para dormir? Para tirar dele uma mulher. Porque se ele fica acordado, ele ia dizer assim: Senhor, assim não. O Senhor faz assim, ó. Nós queremos dar conselho para Deus, como Deus deve funcionar. Oração não é para você dizer para Deus o que Ele tem que fazer, é para você ouvi-lo. Por isso você tem que entrar, se lançar no fogo e não ter medo, porque esse é o seu lugar. Esse é o lugar que Deus fala com você, é o lugar que Deus ministra em você. Moisés está lá 40 anos depois. Ele está lá cuidando das ovelhas do sogro. E ele não está lá um dia, dois. Ele está no Horebe. E no Horebe e no deserto é comum a sarça pegar fogo. Só que de noite ela apagava, porque de dia é calor, de noite é sereno. Então ela pegava fogo sozinha, seca, queimava sozinha, e
de noite ela apagava, mas ele percebeu uma que não se apagava de noite, porque tem um fogo que não se apaga na escuridão. Tem um fogo que não se apaga no caos. É só o fogo dele que não se apaga. O resto que apaga é tudo fogo de palha, irmão. Quando os dias ficam difíceis, tem fogo que se apaga. Esse é fogo de palha. Mas tem um Moisés, percebeu que ele acordava de manhã lá, ele estava lá apacentando. Ele levava as ovelhas para o monte, ficava lá um tempo, apacentando. Aí ele percebia que tinha uma sarça que ela não se apagava. E aquilo chamou a atenção dele. Moisés não viu um dia, ele viu vários, ele estava lá vários dias. Ele disse: e a sarça está queimando. E quem é que está queimando ela? É Deus. E Deus está ali, mandando fogo. E Moisés olhava e dizia: que isso? Mas uma hora ele acorda e diz assim: me virarei para lá e verei essa estranha visão. Por que a sarça não se queima, não se consome? E a Bíblia é linda, porque a Bíblia diz assim: vendo Deus que Moisés se interessou, ou seja, se virou para ver, então Deus falou. Deus está mostrando fogo para você faz tempo, mas você nunca se interessou por ele, e por isso você nunca ouviu a voz de Deus. Porque Deus fala com os interessados, não é com aqueles que viram o fogo. Porque muita gente vê o fogo de Deus, mas nem todos se interessam por ele. Quando Moisés disse: me virarei para lá e verei essa estranha visão, por que a sarça não se consome? E a Bíblia diz: vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou com ele no meio da sarça. Deus quer falar com você. Cutuca alguém que está do seu lado e diz: Deus quer falar contigo. Do meio do fogo. Deus quer falar com você do meio do fogo. Mas não fica só apreciando. Não fica só apreciando, vai lá ver. Deixa tudo, tenha coragem de pular sem paraquedas. Tenha coragem de pular no rio. Tenha coragem de deixar tudo para trás e ir atrás do Senhor. Tenha coragem de entrar nesse ambiente. E esse ambiente é incompreensível. Paulo tentou explicar Deus em Romanos capítulo 11. Ele diz: olha, sabe por que Deus teve que tornar os judeus culpados? Para poder salvar os gentios, né? Às vezes a igreja pensa que foi os judeus que mataram Jesus. Não foi, irmão. Ninguém matou Jesus. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou. Ele teve que trazer culpa para um povo para poder salvar o outro. Paulo tentou explicar isso. Ele vai, chega uma hora que ele não... No capítulo 11, versículo 32 em diante, Paulo para e diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão inexplicáveis são os teus caminhos, quão inescrutáveis são a tua vontade. Paulo só chega a uma conclusão. Sabe de uma coisa, gente? Esquece tudo que eu falei, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Amém. Quantas vezes Paulo tentou explicar e ele terminava? Até Pedro diz: Paulo fala tão difícil que é até difícil da gente entender. Paulo fala umas coisas assim que você não consegue compreender. Paulo, imagina, cara, ninguém escreveu tanto no Novo Testamento como Paulo. Teve experiências sobrenaturais com a sua presença, porque estudar sobre Deus ele já tinha estudado tudo, mas ele não tinha tido experiências com Deus. Ele já tinha aprendido tudo aos pés de Gamaliel, mas não é de informações sobre Deus que você precisa. Por isso que pregadores e ministros, você não está aqui só para informar, você está aqui para transmitir. A presença de Deus, você não informa ela, você tem que transmitir ela. As pessoas precisam ver Jesus através de você. Amém? Por isso que a Bíblia diz que o véu foi rasgado, como a sua carne foi rasgada. A carne de Jesus precisou ser rasgada para que o mundo pudesse ver você. Você estava em Jesus, e quando a carne de Jesus foi rasgada, você veio para fora. E Jesus
depois que você veio para fora, o Espírito Santo veio habitar em você, e agora a sua carne precisa ser rasgada, porque o que você estava em Jesus, agora é Jesus que está em você. Assim como Jesus foi rasgado na cruz, foi furado na cruz, sua carne é como um véu que foi rasgado, e quando a carne dele foi rasgada, você que estava lá dentro saiu, e agora pelo Espírito ele habita em você, e agora você também precisa carregar a sua cruz e ser crucificado com Cristo, para que quando a sua carne é rasgada, o Cristo que habita em você possa ser visto pelas pessoas em você. E você vai para a igreja tentar se livrar do sofrimento da carne. Sua carne precisa morrer. Você precisa ser crucificado com Cristo, porque Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo precisa ver Cristo em você, não conhecer a sua religião. Precisa ver Cristo nas suas ações, precisa ver Cristo nas suas movimentações. Deixa Deus rasgar você e tirar o Cristo que existe dentro de você. Ele ainda fala no meio do fogo. As experiências que eu tive em 98, elas marcaram a minha vida, irmãos. Eu era só um evangelista querendo ganhar alma para Jesus. Eu jamais imaginei que podia entrar em algumas coisas tão profundas do Senhor. Eu jamais imaginei que eu poderia ter experiências que sobrepujam a minha capacidade intelectual ou a minha mentalidade, ou qualquer coisa que eu possa tentar fazer para impressioná-lo. Eu jamais imaginei. Às vezes eu vou ouvir as minhas mensagens, as mensagens que Deus me deu lá no YouTube, e eu começo a chorar me ouvindo. Eu digo, cara, esse cara fala muito, e eu fico chorando ouvindo eu mesmo, porque eu sei que não fui eu que falei. Eu sei que eu não tenho capacidade de falar aquilo. Eu sei que eu não tenho capacidade de fazer isso, de atrair esse momento, essa presença gostosa. Eu sei que é só Ele pode fazer isso. E eu fico perguntando, como que o Senhor usa um cara que nem eu? Como que o Senhor tem tanto amor, que o Senhor pode usar alguém tão improvável que nem eu? Então, por favor, não se meça partindo de você, se meça partindo de Cristo, porque Cristo, quando olha para você, Ele vê você perfeito. Como assim, pastor? Está em Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta, com uma única oferta, Ele aperfeiçoou você para sempre. E agora você vai sendo santificado. Então você foi aperfeiçoado para sempre. Então quando Jesus olha para você, Ele vê você perfeito, Denis. Ele diz, você é perfeito. Por quê? Porque eu te aperfeiçoei na cruz. Mas agora você vai ter que ir sendo santificado. Para quê? Para que as pessoas possam me ver em você. Você não vem para a igreja para ser perfeito. Você já foi aperfeiçoado em Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta, Ele me aperfeiçoou para sempre os que vão sendo. Então perceba, Deus fez uma coisa para você. Quando Ele gritou na cruz, está consumado, Ele disse, você agora é perfeito. Mas agora eu preciso ir santificando você. E a santificação, não tem como santificar sem matar a carne. O que está acontecendo com você, as perseguições, as calúnias, sabe, a dor, o sofrimento, é Deus matando você, para que a vida de Deus que está aí dentro venha para fora. Cristo em vós é a esperança da glória. Então quando você carrega o fogo, Deus fala onde? No meio do... Por isso você precisa do fogo. Lucas capítulo 12, Ele diz, olha, não pense que eu vim trazer paz, eu vim trazer fogo. E como eu queria que você já estivesse queimando. Eu queria que você já estivesse queimando. Eu queria que vocês pegassem fogo, porque eu vou falar no meio do fogo. Deus não quer que você use Ele para informar os outros. Não é de informação que essa geração precisa, é de transferência. De transferência de amor, transferência de convicções. Você pode ter conhecimento e não ter convicções. Eu e você precisamos ter convicções.
Deus falou com Moisés: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: tira a sandália do teu pé e vem aqui. Tira toda a tua estrutura. Sandálias falam de fundamentos. Por isso que quando João Batista viu Jesus, ele disse: eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele estava dizendo o seguinte: eu não sou digno de tocar nesses fundamentos. Mas quando Moisés chega, Deus diz: tira a sandália, ou seja, tira os teus fundamentos para falar comigo. Tira a tua capacidade para falar comigo. O lugar que você pisa é santo. Aqui você não entra com a sua capacidade. Aqui você não entra com a sua intelectualidade. Aqui você pode estudar tudo sobre mim. Você precisa me experimentar. Você precisa comer de mim. Por isso que quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Aleluia. O Senhor fala no meio do fogo com o seu povo. Ele fala aí no meio do fogo. Nós queremos aprender sobre Deus. Nós temos anseio de conhecê-lo. Eu desejo conhecê-lo. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: eu desejo conhecê-lo. Eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Paulo está dizendo, sabe o que? Ele está dizendo o seguinte: eu desejo conhecer o Cristo Deus e o Cristo homem. Conhecer a comunhão dos sofrimentos e o poder da ressurreição. Agora pasmem, quando Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses é considerado a penúltima carta de Paulo. Paulo já está no final da carreira. Ele ainda diz: eu desejo conhecê-lo. Paulo já tinha ido ao terceiro céu, já tinha tido visões inefáveis, já tinha visto o céu por dentro, e ele ainda diz, pastor Isaías: eu desejo conhecê-lo. Você não pode se acomodar. Você está vivendo com Deus no gerúndio, ando, indo e indo. Você não vai parar nunca. Amém? Não crie falsas linhas de chegada achando que você já achou. Não crie falsas linhas de chegada achando que você já superou todas as coisas. Não, por favor, nós não chegamos. Ainda estamos correndo a carreira que nos está proposta. E quanto mais eu conheço, mais eu desejo conhecê-lo. Mais eu desejo. Então essa incompreensibilidade de Deus me impressiona. Porque quando eu penso que eu já sei tudo, nasce uma coisa nova. Quando eu acho que eu já preguei a Bíblia inteira, uau, por isso não passe pela Bíblia correndo, porque ela é mais profunda do que extensa. Ela começa em Gênesis e termina em Apocalipse. O que está escrito começa num livro e termina no outro, mas o que está ali dentro. Mas eu conheço a Bíblia. Não é a Bíblia que você tem que conhecer, é de quem a Bíblia está falando. Porque se você conhece só a Bíblia, você conhece só capítulos e versículos. Você precisa conhecer a vida de Deus que existe ali. A voz, não é a palavra, é a voz. A voz que fala no meio do fogo. E a Bíblia diz que a sua palavra é espírito e é vida. Deus quer falar. Mas pastor, onde é que eu acho esse fogo? Esse fogo não está em conferências. Esse fogo está lá no seu quarto, no lugar secreto. Ele está lá no seu quarto, ele está no lugar secreto. Eu posso orar por você e transferir poder, mas isso pode durar alguns dias, se você não pegar isso e não nutrir. Vá para o lugar secreto, fique lá com Deus. Olha, o Senhor diz assim, ó: quando tu deres esmola, não precisa saber a esquerda o que fez a direita. Está em secreto, porque o Senhor que vê em secreto te abençoará. Ele diz: quando tu jejuares, lava teu rosto. Não precisa mostrar para os outros que está jejuando, porque o Senhor que vê em secreto te abençoará. Ele disse: quando tu orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, porque o Senhor que vê em secreto. Então eu não vou para o secreto para ver Deus, eu vou para Deus me ver. Porque eu não vejo Deus no secreto, eu vejo Deus no próximo. Eu vou no secreto para que Deus me veja. Você está aqui, Luiz. Eu estou vendo o que você faz com o seu dinheiro. Eu estou vendo o que você faz com o seu jejum. Eu estou vendo o que você faz com a sua oração. Você vem aqui para eu ver você, não é para você me ver. Porque eu vejo Deus quando eu olho para você. Eu vejo Deus no próximo. Eu vejo Deus na prática.
Mas Deus precisa me ver, e o lugar que Deus me vê não é no púlpito. Quem me vê no púlpito é você. Deus não liga o YouTube e diz: hoje eu vou assistir o Luiz Hermínio. Não, Deus não me vê publicamente, Deus me vê no lugar secreto. Aleluia. Por isso o altar público, ele não será sustentado se não tiver um altar secreto. É o altar secreto que mantém o lugar público, porque aqui Deus manda fogo através de mim, mas é lá que Deus queima-me, é lá que Deus me queima, Ele me queima com o seu fogo, com o seu fogo santo. E eu preciso ouvir a Deus, porque eu preciso entender que Evangelho é essa junção de suor e lágrimas, de sorriso e choro, de alegria e fel. Evangelho é isso, irmãos. Por isso que basta cada dia ser mal. Um dia você está bem, outro dia você está mal. E a Bíblia é tão clara que ela diz: chore com os que chorem, se alegrem com os que se alegram. Vai ter gente alegre e vai ter gente chorando no mesmo dia, e você precisa circular nesse viés. Deus está falando no meio do fogo, mas quem quer ouvir? Quem quer ouvir, irmãos? Estamos tão distraídos, com as nossas coisas, com as nossas labutas, com os nossos serviços, e muitas vezes nós chamamos isso ainda de obra de Deus. Quem está disposto a ouvir? Quem não louvará? O Senhor está gritando. Eu já fui atraído por muito fogo, mas chegou de noite e apagou. Porque os dias ficaram difíceis, apagou. Mas tem um fogo que não apaga nunca. Ele queimará continuamente sobre o altar e nunca se apagará. O que é que o sacerdote precisa fazer? Toda manhã ele colocará a lenha nele. O meu trabalho é colocar a lenha, não é acender o fogo, é colocar a lenha. Todas as manhãs o sacerdote, ele vai tirar aquela cinza que sobrou da noite anterior e vai botar uma lenha nova. Todo dia você precisa nutrir esse relacionamento. Todo dia você precisa estar ali com uma lenha nova. Você é um sacerdote. Não, mas eu tenho uma igreja, eu ministro. Não, sacerdote não é para ministrar pessoas, é para ministrar a Deus. O sacerdócio levítico é para ministrar a Deus. E o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque também é para ministrar primeiro a Deus, e depois a gente então ministra pessoas. Nós somos chamados para ministrar a Deus. Os cultos são feitos para Deus, não para pessoas. E nós achamos que o culto é nosso. Por isso nós queremos as músicas que nós queremos, nós queremos os lugares que nós queremos, nós queremos os ambientes que nós queremos. E a gente vai praticando pequenas concessões. Se não der tempo de tomar um banho, eu não vou na igreja hoje. Se não der tempo de jantar, eu não vou. Está muito frio, hoje eu não vou. Está chovendo, hoje eu não vou. Porque a gente tem pequenas concessões. E a gente diz que quer o fogo. Não, a gente não quer o fogo, irmãos. Esse altar, sabe, você ouviu o Jackson na primeira noite, você ouviu o Ulisses ontem. São diferentes movimentações, porque o altar é feito de pedra, não é de tijolos. Tijolos têm o mesmo naipe para todos, pedra não. Tem pedra redonda, tem pedra bicuda. Eu olhando daqui mesmo estou vendo pedras quadradas, pedras ásperas, pedras que lascam. E agora como é que você vai fazer um altar? Você tem que encaixar uma pedra na outra. A igreja é uma pedra, ela é feita de pedras, as pessoas são pedras, não são tijolos. E a Bíblia diz, e eu acho que é Jeremias, que diz que Deus não recebia sacrifício em altares de tijolos, tinha que ser de pedra. É sobre esta pedra que o Senhor está edificando a sua igreja. Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra de esquina, e nós somos pequenas pedras, petros, e nós precisamos nos encaixar. Chega alguém diferente, a gente quer
A gente quer lapidar para encaixar na gente, quando a gente tem que se dobrar para encaixar nele. Isso é igreja. Quando chega alguém de fora, você quer lapidar para encaixar na pedreira, e Deus diz: se dobra aí. Mas essa pedra é picuda, dá uma saiba, dá uma dobrada aí, deixa ela encaixar. E por isso que o fogo não vem, porque nós não temos paciência de lidar com a fraqueza de ninguém. Nós não temos paciência para lidar com as dificuldades do outro. Como que eu vou me juntar com alguém que não é parecido comigo? Eu até cito a Bíblia: quando dois não combinam, não podem andar juntos. Eu até cito a Bíblia: quando dois não combinam, não podem andar juntos. Por quê? Porque eu tenho um padrão, um protótipo, um arquétipo de como Deus quer fazer. Não, Deus não quer fazer do seu jeito. Tu não sabes o caminho do vento. Deus olha para Moisés e diz: olha, eu vim aqui, eu desci porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu vou enviar você. Não, Senhor, já tentei uma vez, não deu certo. Não, mas você tentou do seu jeito. Você já tentou do seu, você tentou do seu jeito, não é com a sua mão, não é com a sua força, é com a minha vontade. A minha presença irá contigo. Eu vou ser contigo agora. Quando você tentou, eu não era contigo, mas agora eu sou contigo. Eu não posso ser contigo, Moisés, quando você quer fazer as coisas do seu jeito. Embora você nasceu para ser um libertador, você não liberta do seu jeito. Você não liberta do seu jeito. Às vezes nós achamos que libertar é só expulsar demônios. E aí nós achamos que tudo de ruim que acontece na igreja é o diabo. E aí a gente pensa que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Nós precisamos de arrependimento, irmão. Amém? Nós precisamos de arrependimento. As colisões das trevas sempre virão. Jesus está indo lá em Gadá expulsar um demônio. Ele não brigou com o demônio em Gadá. A briga já começou na viagem. Quando ele está indo dormindo, o diabo quer virar o barco. Ele foi dormindo expulsar demônio. Como é que ele foi expulsar demônio? Dormindo. E os discípulos vêm e dizem: Senhor, nós estamos virando, o senhor não está vendo? Não? O barco está afundando, o senhor não vai nos ajudar. Ele disse: ô gente, vocês são ruins. Vocês são ruins. Senhor, nós já fizemos a campanha de 7 dias de libertação, não deu certo. Já oramos para o demônio sair do barco, ele não saiu. Nós já falamos com Deus. Você não tem que falar com Deus, tem que falar com o diabo. Aquieta-te, vento. Aquieta-te, mar. Se sou eu, volto a dormir. Quando Jesus chega em Gadá, o diabo já estava derrotado. Ele veio e se dobrou e se prostrou. Nós precisamos saber quem nós somos. O problema é que nós queremos briga de rua. A igreja quer brigar briga de rua. A igreja está na internet tentando defender os seus direitos. A igreja não tem direito, irmão. Porque se ela depende do legislativo, do executivo e do judiciário para se guardar, então ela não tem um cabeça. O cabeça é Cristo. Tire as suas expectativas de Brasília, coloque as suas expectativas na eternidade e no céu. A igreja tem um cabeça. Aleluia. E Deus fala no meio do fogo. E a igreja está criando lei. Mas o senhor está vendo o que está acontecendo? A agenda ideológica que está sendo lançada para as nossas crianças. Irmão, quando o diabo atacou as crianças no Egito, nasceu Moisés. Quando o diabo atacou as crianças em Jerusalém, em Belém, nasceu Jesus. E quando as crianças são atacadas, eu quero entender que tem libertadores nascendo sobre toda essa nação. Não mais a agenda ideológica.
mundo está podre, irmão, e vai se sujar mais. O mundo está podre. Essa não é a minha agenda é a Bíblia. É Mateus 24, é Lucas 21, é Marcos 13, é Daniel, é Ezequiel. Eu tenho uma agenda para cumprir, é a volta de Cristo. E a Bíblia diz que quando Ele voltar, o amor de quase todos esfriará, e é o que está acontecendo. E cada vez que eu ligo o telejornal, eu ligo pouco, mas cada vez que eu vejo que o crime aumentou, que aumentou a perseguição, contra a igreja, eu digo: uau, aleluia, Jesus está voltando. E nós queremos nos defender. O sujo vai sujar mais, irmão. Babilônia, ela não pode ser curada. Jeremias 50 diz que se Babilônia pudesse ser curada, nós a curaríamos, mas ela não pode ser curada. Aleluia. E quando Deus me leva para dentro do sistema, é para aperfeiçoar a minha santidade. Não, mas Jesus vai vir, vai arrebatar a igreja logo, a gente vai sair daqui. Só quero botar uma pulga atrás da sua orelha. Jesus tirou o povo do Egito antes ou depois das pragas? O melhor momento da igreja no meio da praga, irmãos. O melhor momento da igreja no meio das dificuldades, que ela mostra para que ela está aqui. E a gente quer sair daqui. Maranata, tirei eu daqui, Jesus. Você não entendeu não, cabelo, queima, só queima. Queima, eu te coloquei para queimar. Queima. Aleluia. O que eu faço? Queime. Deus está falando com você no meio do fogo. As 10 pragas do Egito, o povo de Deus sofreu elas? Não sofreu as pragas. Por quê? Porque estava debaixo de uma palavra. Você tem uma agenda para cumprir. É a agenda de Deus. É a agenda de Cristo. Jesus está voltando. Obrigado pelo seu aleluia, pelo seu amém. Tão evangélico. Aleluia. Moisés, eu vou te enviar. Mas Senhor, eu estou na igreja, está tão bom aqui, eu vou te enviar. Aonde? No Egito. Mas Senhor, eu vim fugindo de lá. Vai voltar lá. Cutuca alguém que está dizendo: você vai ter que voltar. Eu não, vou ficar na igreja. E o Senhor diz: não, você vai voltar lá. Eu vou levar você para dentro do sistema. Para quê? Para você queimar. Não, Senhor, não, eu quero ser pastor. O Senhor diz: não, você vai entrar lá dentro, lá no sistema. Vou te levar lá. E tem uma coisa, para piorar, eu ainda vou endurecer o coração de Faraó. Você pensa que vai ser fácil? Não vai, porque eu vou endurecer ele para te pegar. O Senhor está me dizendo que o Senhor vai enviar eu para um lugar que vai ser difícil. O Senhor que está fazendo isso? Você vai lá e diz para Faraó: deixa meu povo vir. Ah, não, isso é fácil. Não, mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo sair. Não, o Senhor está brincando. Não estou. Eu estou falando sério, Moisés. Então para que o Senhor está mandando eu fazer uma coisa que o Senhor vai dar frente e dificultá-la? Para você ser aperfeiçoado. Para o meu povo saber que não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. É eu quem faço. Espera aí. Então o Senhor está dizendo para mim que essa ruindade de Faraó é o Senhor que está provocando? Porque eu tenho ouvido o clamor do meu povo
e também tenho visto a opressão dos seus opressores. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: eu vou trazer justiça para um povo e juízo para o outro. Eu não posso chegar lá e tirar o povo, senão o outro não paga o preço que ele precisa pagar por ser mau. Está entendendo? Eu tenho ouvido o clamor do meu povo e tenho visto a opressão dos seus opressores. Ou seja, Moisés, eu vou endurecer Faraó para quê? Para ele não deixar vocês sair. Para quê? Para que o meu nível de justiça aumente. Mas Senhor, parece que está ficando pior. Vai ficar pior. Mas é para que quando chegar na hora da justiça, eles também não se livrem do juízo. Porque nenhum opressor pense que está livre da mão de Deus. Nenhum injusto pense que está livre da mão de Deus. Toda prática da injustiça pagará caro o que está fazendo. Todo homem corrupto, mentiroso, enganador, ele vai pagar caro o que ele está fazendo. Se não pagar aqui, vai pagar na eternidade. Então não brinque com a glória de Deus, porque juízo e justiça são a base do seu trono. Juízo e justiça são a base do teu trono. Está na Bíblia, aí está, Salmo 97, verso 2. Juízo e justiça são a base do seu trono. Juízo para quê? Juízo para aperfeiçoar os que vivem em justiça. Por isso ele endureceu o Faraó, porque se eu tirar o povo, o outro não recebe o que ele fez. Olha como Deus faz, irmão. Olha como Deus faz. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 7. Êxodo 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Vê que eu te constituí como Deus sobre Faraó. Deus está falando isso para um homem. Sabe o que Deus está dizendo? Você me representa agora, Moisés. E Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os meus exércitos, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Uau! Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar dela, do meio deles, os filhos de Israel. Sabe o que é que vai julgar a terra? O teu comportamento. Deus disse, sabe, eu vou tirar do Egito os meus exércitos. A minha pergunta é: eram exércitos? Eram o quê? Escravos. E Deus está dizendo: eu vou tirar dali os meus exércitos. De onde é que Deus tirou os seus exércitos? Da casa de escravos. Por isso que Deus precisava tirar debaixo do domínio de Faraó, porque você nunca vai ser um exército andando debaixo do domínio de Faraó. Mas quando é Deus que te governa, você se torna um exército. Deus olha para uma casa de escravos e diz: é um exército. Porque não é o que você se vê, é como Deus te vê. E Deus disse: vai lá e diz para Faraó: deixa meu povo vir para que me sirva. Mas ele não vai ouvir vocês, porque eu vou endurecer o coração dele, até que vocês tragam julgamento. Você será como um Deus sobre Faraó. Meu irmão, isso é muito sério. Deus está dizendo: você vai trazer julgamento. O que é que condena uma geração? É a presença do ímpio? Não, é a ausência do justo. Quando o justo se levanta, se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então entenda isso. Quer dizer que eu, praticando a justiça de Deus, eu posso condenar o mundo? Pode. Noé condenou o mundo, porque foi um apregoeiro de justiça. Como alguém condena o mundo, indo para a rua condenando o mundo? Seus miseráveis,
seus cachorros, seus... É isso? Não. É tendo uma prática de justiça, vivendo corretamente. Exemplo, todos nós aqui estamos numa escola. Aí o professor dá uma prova para nós, todos nós tiramos 0. E aí quando toda a sala tira 0, o que é que a sala faz? Todo mundo vai conversar com o professor, diz: professor, dá mais uma chance para a gente, a prova estava muito difícil e todos nós tiramos 0. O professor diz assim: irmãos, eu não posso dar mais outra chance para vocês, porque o João tirou 10. Eu pergunto, quem condenou a sala? Foi o professor ou foi o João? Foi o João que tirou 10. Então, se você pratica justiça, a injustiça, o ímpio não permanece na congregação do justo. Veja bem, Atos capítulo 4, versículo 20 em diante. A Bíblia conta a história de Barnabé, um levita de Chipre, que vendeu uma herança e colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 4 de Atos, final do capítulo. Barnabé, filho da consolação, um levita de Chipre, vendeu uma herança. A minha pergunta é: levita tinha herança? Não, mas Barnabé tinha. Barnabé, quando ele vê a igreja se levantando, se movimentando, ele olha para a sua herança e pensa: isso não é meu, eu não posso ficar com isso. Ele volta para a ideia original. Ele vai lá e vende a sua herança e coloca aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Sabe o que Barnabé faz? Ele eleva o nível de justiça. Aí acaba o capítulo 4, começa o capítulo 5. Quem é que entra naquela fila? Ananias e Safira, que retém uma parte. O que acontece com os dois? Eles morrem na frente daquele altar. Por quê? Porque eles reteram uma parte? Não. Até Pedro falou: era de vocês, por que vocês esconderam? O problema é que vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Sabe qual é o problema? O problema não é você reter uma parte, é entrar na fila de quem está dando tudo. Se você quer reter uma parte, não tem aliança com quem está dando tudo, porque você pode sucumbir. Não entra nessa fila, irmão, que nós estamos dando tudo. O que é que condena? É fazer o mal? Não, é alguém que está fazendo o bem. Ele eleva o nível de justiça. Tem um prédio torto, não adianta você passar e dizer: está torto, está torto. Faz um reto do lado. O prédio reto denuncia o que está torto. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso praticar a justiça, viver do jeito correto que Deus me chamou. Eu preciso queimar. Eu preciso ser um crente autêntico, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de fogo, cheio de alegria, cheio da presença, cheio de autoridade. Por quê? Porque a minha prática condena. Eu não preciso dizer: ele está errado, esse aqui está em pecado, o outro lá fez isso. Não preciso fazer nada, é só viver. Viver. Jesus entrou na casa de Zaqueu e disse: ladrão. Não, Jesus só sentou na mesa. Zaqueu disse: Senhor, eu sou ladrão. É isso que a presença de Deus faz numa cidade, numa congregação, numa família. Quando a presença de Deus entra, o ímpio não permanece mais na congregação do justo. Quando a presença de Deus cresce, cresce o nível de justiça. Jesus não precisou apontar para Zaqueu e dizer: ladrão, bandido, não. Zaqueu vinha na mesa e dizia: Senhor, eu sou ladrão. Jesus dizia: eu sei. Não, mas eu quero devolver. Tá bom, você faz, pode devolver. Mas Senhor, eu quero devolver. E tem um povo na porta dizendo: ele não é profeta. Se ele fosse profeta, ele não entrava nessa casa. Tem uma cambada de evangélico na internet, irmão, que não faz nada, só fica criticando quem está invadindo a casa dos ímpios. Tem uma cambada de gente na internet que não arruma nem a cama que dorme de manhã e quer doutrinar o Brasil.
que não faz nada que preste, nunca deu um pão para ninguém, um copo d'água a ninguém, nunca gastou seu dinheiro com outras pessoas, e querem falar de teologia para mim? Vai estudar, vai praticar justiça. O evangelho não é produto da internet, irmãos. A internet é um meio. Nós estamos ao vivo agora na internet. A internet é um meio para você divulgar aquilo que Deus faz. A igreja, ela vive de toques, vive de afeto, vive de carinho, vive de amor, vive de prática de justiça. Não transfira a sua igreja online. Como disse o Jackson aqui, talvez você tenha que ser offline e entrar no esconderijo de Deus. Nós estamos na internet, mas nós não podemos ser produtos da internet. A internet é para divulgar quem realmente você é, não mostrar uma coisa que você não é. E não me olhe assim, não. A igreja de Jesus, ela é autêntica. Deus, quando quis se revelar para o homem, Ele não ligou uma câmera, Ele virou homem. Ele mandou um homem, seu filho como homem. Então, quando você sair para ajudar alguém, antes de ligar a câmera, ligue seu coração. Ligue primeiro o seu coração com a eternidade. Se conecte com o Wi-Fi de Deus. E aí sim você pode mostrar o que você está fazendo, porque você vai deixar um modelo correto. Deus ainda fala no meio do fogo. Juízo e justiça estão na casa de Deus. Aleluia. Por isso nós precisamos de uma liderança sadia, que queime. Lembra de Eli? Lembra de Eli no 1 Samuel capítulo 3? Os filhos de Eli faziam o que quiseram, eles faziam o que queriam, eles comiam do sacrifício. Antes da carne estar assada, eles tiravam ela do fogo e comiam. A gordura nem tinha subido ainda, eles comiam. Eles fornicavam, eles adulteravam, e não acontecia nada com eles. Nada com eles. Normal. Por quê? 1 Samuel diz por quê? Porque a palavra de Deus era rara e a visão não era frequente. E se você vive num lugar onde não tem palavra de Deus e não tem visão, sem profecia, o povo se corrompe. Então os filhos de Eli, as 3 vezes que Eli aparece na Bíblia, aparece 2 sentadas na cadeira e uma deitada. E uma ainda, a cadeira está colada na estrutura, colada na coluna, é onde ele cai e morre. Sabe o que fala ali? Fala de líderes que construíram uma estrutura e se apoiam nela agora. Deus vai virar sua cadeira, mano. Os filhos de Eli faziam o que queriam, não acontecia nada. Ao contrário dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levíticos capítulo 10. Quando os 2 filhos de Arão, eles estavam ali cuidando, porque eles deviam estar no turno da noite, e eles não podiam deixar o fogo apagar, eles tinham que estar colocando lenha. Certamente eles devem ter tomado uma baga e dormiram. Quando eles acordaram, o altar estava apagado. Eles correm lá fora, eles vão lá fora, pegam o fogo, acende o fogo e traz para acender o altar, para ninguém ver. O que acontece com os 2? Deus tirou o fôlego de vida na hora, porque eles querem pegar fogo de fora para acender o fogo de dentro que se apagou. E a igreja é assim, às vezes ela perde a presença de Deus, ela quer trazer coisas de fora para reacender o fogo. Pregações motivacionais. Agora a gente não chama mais de pastor, chama de palestrante. Você pode ser palestrante lá fora da igreja, você é um pastor, e você tem que dar a vida pelas suas ovelhas. Você está me entendendo, querido? O fogo apagou aqui dentro, é aqui dentro que tem que acender. Não adianta você correr atrás de incêndio, você tem que ir para dentro do quarto e queimar. Eles morreram na hora. Por quê? Porque lá o líder quem era? Era Eli. O líder aqui quem era? É Moisés, que fala com Deus como?
face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Quando você está num lugar que tem uma liderança que queima e fala com Deus, irmão, o juízo é na hora. O juízo é na hora, o juízo não se propaga. Agora, se você está num lugar que o pecado impera, que todo mundo dorme com a mulher de todo mundo, que todo mundo faz o que quer, que não tem ordem, que não tem decência, que não tem moral, que o caixa da igreja é para sustentar ostentações e não missões, irmão, o juízo demora. Aí você diz, mas por que Deus ainda faz? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. O problema é que quando o juízo chega, consome tudo. Mas se nós estamos num lugar onde tem uma liderança que queima, que fala com Deus face a face, aí, irmão, fogo estranho não entra. Ele pode entrar, mas apaga na porta. Pode até acontecer de fulano de tal, esse ou aquele se perder um pouco no caminho, mas na hora Deus traz luz e revela. E não revela para matar ninguém, Ele revela para trazer luz para cura. Porque hoje nós estamos em graça. A questão é, nós queremos queimar. Nós queremos queimar. Muitas vezes nós, como pastores e líderes, fizemos campanhas de oração e não vamos. A gente faz para o povo orar, mas a gente não ora. Irmão, quem tem que orar somos nós. Quem mais tem que investir somos nós. O primeiro, eu me lembro que quando bati uma conta na igreja que não tinha dinheiro, o primeiro carro a ser vendido era o meu. Por quê? Porque eu preciso acreditar mais do que todo mundo. Deus começou comigo, eu preciso acreditar. Como que eu posso cobrar dos outros uma coisa que eu não acredito nela? Deus vai devolver alguns de vocês para dentro do sistema. Que? Não vou não. Deus diz, vai sim. Alguns de vocês vão ser políticos. Alguns de vocês vão ser empresários. Alguns de vocês vão ser comerciantes. Para quê? Para ir lá dentro do sistema queimar. Mostrar que é possível prosperar fazendo as coisas certas. É possível prosperar sendo um político justo. É possível prosperar sendo um rei bom. É possível. Aleluia. Jesus, Ele curou doente, mas não parou na doença de ninguém. Jesus prosperou homens que estavam quebrados, mas não parou na falência de ninguém. Ele continuou até a cruz. Deus ainda fala no meio do fogo.